A colonização paulista. No início da colonização, Portugal concentrava seus esforços no litoral, explorando o valioso pau-brasil e investindo no cultivo de cana-de-açúcar. Isso também ocorreu em São Vicente. No entanto, a faixa litorânea estreita, limitada pela Serra do Mar, apresentava condições pouco favoráveis para a agricultura em grande escala. A capitania de São Vicente, com geografia acidentada e difícil acesso, permaneceu isolada e distante dos centros coloniais mais prósperos, como Bahia e Rio de Janeiro. A complexa geografia da região foi um grande desafio para os colonizadores, que precisavam superar as dificuldades para explorar além da Serra do Mar. Essa imponente muralha verde, coberta por densas florestas, era um obstáculo natural que desafiava até os mais destemidos. O isolamento de São Paulo criou uma sociedade autossuficiente e adaptável, distinta das capitanias nordestinas, marcadas pela economia açucareira. A falta de recursos e a luta pela sobrevivência em um ambiente hostil deram origem a um tipo único de personagem: o bandeirante. Os bandeirantes eram homens simples e excelentes exploradores, resultado da mistura de europeus, índios e negros. Com profundo conhecimento das matas, resistência física e determinação, eles encaravam longas jornadas explorando o interior da colônia. Esse perfil influenciaria a futura identidade dos paulistas, marcando-a com traços de coragem, adaptação e espírito empreendedor. Apesar das dificuldades, os campos do Planalto, após a Serra do Mar rumo ao sertão, atraíram os paulistas, tornando a exploração do interior a sua verdadeira vocação. Em 1554, no Planalto existente após a Serra do Mar foi fundada a Vila de São Paulo de Piratininga pelos jesuítas liderados por Manuel da Nóbrega. No início do século XVII, São Paulo era uma vila isolada e pobre, voltada para a agricultura de subsistência, com pouco impacto na colônia. Entretanto, nesse período, os bandeirantes paulistas começaram a se destacar pela exploração do interior do Brasil. Em 1580, com a União Ibérica unificando as coroas portuguesa e espanhola, o Tratado de Tordesilhas foi suspenso, permitindo que os bandeirantes avançassem além dos antigos limites territoriais em busca de riquezas e escravos indígenas. No entanto, essa busca por expansão isolaria ainda mais São Paulo das regiões mais prósperas, como o Nordeste açucareiro. No início do século XVII, os bandeirantes começaram as famosas bandeiras, expedições que desbravavam os arredores da Vila de São Paulo. As bandeiras eram classificadas em 3 tipos principais: captura de indígenas, busca por metais preciosos e combate a grupos indígenas. O importante papel do Rio Tietê. A localização estratégica da Vila de São Paulo, próxima ao Rio Tietê, foi fundamental para os bandeirantes, que usaram o rio como rota para explorar o interior do Brasil. O Rio Tietê, que flui para o interior em vez de desembocar no litoral, facilitou as bandeiras, tornando-se uma rota natural para a exploração do sertão. Os registros da época contam que o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, saíra da Vila de São Paulo com uma tropa de 152 homens armados, acompanhados de 2 religiosos e provido de 39 cavalos, em direção ao interior da capitania paulista. Passado o Rio Tietê, fomos pousar neste dia, junto a um mato na Vila de Jundiaí, 4 léguas distantes da Vila de São Paulo. Na manhã seguinte, entramos no mato e passamos nele 4 dias. Saídos do mato, cruzamos o rio Mogi, que é rio de canoa, e muito peixe tem, e dá mostras de ouro. No dia seguinte, passamos o rio em um vão com água pelo peito, e fomos pousar em uns campinhos dentro da mata densa.
Por volta de 1698, graças às expedições dos bandeirantes, foram descobertas grandes jazidas de ouro na região que ficaria conhecida como Minas Gerais. Anos depois, em 1720, as regiões de Goiás e Mato Grosso também se tornariam importantes polos de mineração para a coroa portuguesa. As expedições de Fernão Dias e Antônio Raposo Tavares expandiram o território brasileiro, incluindo áreas mineradoras, além do próprio território da Vila de São Vicente. A descoberta de ouro pelos bandeirantes gerou conflitos entre paulistas e enguabas, forasteiros, resultando na Guerra dos Enguabas, que consolidou o poder da coroa portuguesa. Mesmo com os conflitos, as ações dos bandeirantes fortaleceram a posição estratégica da Vila de São Paulo, destacando-a como um centro administrativo e comercial após as descobertas de ouro. A localização da Vila de São Paulo, próxima aos principais caminhos para o interior e ao rio Tietê, fez dela um ponto crucial para a logística da colônia. Sua posição privilegiada consolidou São Paulo como um polo de atividades econômicas e um ponto de partida para o povoamento e a exploração do interior do Brasil. Entretanto, essa expansão teve um alto custo humano, marcado por conflitos violentos, especialmente contra os povos indígenas e os jesuítas que tentavam protegê-los. Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, 1709. Em 3 de novembro de 1709, a coroa portuguesa unificou as capitanias de São Vicente e Paranaguá, criando a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro para gerenciar as novas regiões mineradoras. Essa decisão reconheceu a importância da Vila de São Paulo como centro estratégico da colonização e, em 1711, elevou-a à categoria de cidade, consolidando-a como capital da capitania. A Corrida do Ouro. Apesar de sua crescente riqueza e da condição de cidade, São Paulo enfrentou um êxodo em massa, com muitos migrando para as regiões mineradoras em busca de novas oportunidades. O ouro de Minas Gerais rapidamente se tornou a principal fonte de riqueza da colônia, impulsionando a economia portuguesa e transformando a região no centro da atividade econômica colonial. Em 12 de setembro de 1720, Dom João V desmembrou a Capitania de São Paulo e criou a Capitania de Minas Gerais, reconhecendo a complexidade de administrar regiões tão ricas em recursos. Capitanias de Goiás e Mato Grosso, 1748. No mesmo ano, a descoberta de ouro em Mato Grosso levou à fundação da Vila de Cuiabá em 1723, mas, por volta de 1732, os sinais de esgotamento do ouro já seriam evidentes. Após o declínio da mineração em Cuiabá, os bandeirantes encontraram jazidas de diamantes em Goiás e Mato Grosso, revigorando a economia e aumentando a importância dessas regiões. Essas descobertas resultaram na criação das capitanias de Goiás e Mato Grosso, em 1748, para administrar as novas áreas mineradoras de forma mais eficaz. O êxodo dos paulistas para as regiões mineradoras levou à estagnação econômica de São Paulo e arredores, enquanto as riquezas se concentraram em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. A partir de então, a Capitania de São Paulo perdeu territórios e relevância econômica, sendo anexada à Capitania do Rio de Janeiro em 1748, pouco antes de ceder áreas para a formação das Capitanias de Goiás e Mato Grosso. Mas os paulistas encontrariam em outro ouro uma nova oportunidade de crescimento: a cana-de-açúcar. A produção açucareira trouxe uma revitalização econômica, transformando profundamente a região e moldando seu futuro até os dias atuais. A restauração de São Paulo.
Em 1765, São Paulo teve sua autonomia administrativa restaurada e um novo governador foi nomeado, Dom Luiz Antônio de Souza, conhecido também por Morgado de Mateus. Porém, a capitania foi reinstaurada com apenas um terço de sua extensão original, englobando os territórios que hoje correspondem aos estados de São Paulo, Paraná e uma parte de Santa Catarina. O governo geral queria gerenciá-la e, com as tropas paulistas reformadas, defender o sul contra os ataques espanhóis. Além de reorganizar o território da capitania, criando vilas em localidades estratégicas e incentivando o desenvolvimento econômico. A restauração da capitania de São Paulo não foi suficiente por si só. Reformas territoriais e administrativas foram essenciais, com o apoio da elite local, possuidora de recursos e disposta a auxiliar na empreitada. As reformas se concentravam principalmente nos pilares: organização territorial e criação de vilas, infraestrutura, distribuição de terras, incentivo à produção de cana-de-açúcar, elevação de povoados a vilas, organização territorial e criação de vilas, reorganização da capitania, criando vilas em locais estratégicos para consolidar a ocupação territorial, promovendo a economia e fortalecendo a presença portuguesa em áreas vulneráveis contra invasões espanholas ou indígenas. A implantação dessa política colonizadora pretendia romper com o quadro da intensa dispersão populacional do território paulista daquela época. Infraestrutura: construção de estradas conectando as vilas, formando uma grande rede de comunicação por meio de estradas que se expandiram até o início do século XIX. Construção e melhorias de estradas como a Calçada de Lorena, que cortava a Serra do Mar, ligando São Paulo ao Porto de Santos. Distribuição de terras: distribuição de sesmarias, lotes de terra, para os colonos que estivessem dispostos a cultivar a cana-de-açúcar. Isso atraiu muitos pequenos e médios agricultores para a região. Incentivo à produção de cana-de-açúcar: construção de engenhos, aproveitando os solos férteis paulistas, o que permitiu o processamento local e aumentou o valor agregado do açúcar, impulsionando sua comercialização. Elevação de povoados a vilas: elevação de povoados a vilas em locais estratégicos e a construção de estradas para consolidar o controle territorial, fortalecendo a economia local, garantindo o escoamento de produtos agrícolas, como o açúcar, pelo Porto de Santos. A seguir, veremos os resultados diretos das ações do Morgado de Mateus e como elas mudaram o rumo da capitania paulista. A transformação paulista. As reformas do Morgado de Mateus transformaram a capitania de São Paulo e abriram caminho para o desenvolvimento econômico e social que se seguiu. Crescimento populacional. A expansão da economia açucareira atraiu inúmeros colonos para a região, resultando em um crescimento significativo da população dos povoados e vilas da capitania paulista. Diversificação econômica. Além da cana-de-açúcar, outras culturas começaram a se desenvolver, como o algodão, milho, entre outros, que mais tarde se tornariam importantes para a economia paulista. O resultado da política implementada pelo Morgado de Mateus em 1765 foi uma transformação profunda na economia da capitania. A região deixou de ser centrada na agricultura de subsistência e passou a focar em culturas voltadas para a exportação, com destaque para o açúcar. Essas medidas transformaram a capitania de São Paulo em um dos centros econômicos mais dinâmicos da colônia, com infraestrutura logística eficiente, estímulos à agricultura voltada à exportação e um mercado internacional favorável, gerando um ambiente de intenso desenvolvimento socioeconômico. Infraestrutura. A construção de novas vilas e estradas transformou toda a capitania em um eixo logístico estratégico para o escoamento de produtos agrícolas, especialmente em direção ao Porto de Santos.
Assim, a partir da Vila de São Paulo, uma rede de caminhos irradiava-se em todas as direções. Consolidação de São Paulo como protagonista. Isso resultou no crescimento e organização populacional de toda a capitania, além da criação de grandes engenhos de cana-de-açúcar, permitindo grande acúmulo de capital, preparando-a para a chegada do café e um novo período de grande prosperidade.